como um todo, né? E hoje, justo é que nós conversemos e passemos a palavra a quem conduz a política pública em educação no estado do Acre. Eu estou falando da professora Socorro Neri. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. O prazer é meu estar aqui com você e poder levar informações para a nossa população. Professora, eu tenho acompanhado um pouco esse debate a respeito da questão da merenda. Vejo em algumas entrevistas que a senhora tem dado que a senhora tenta colocar os problemas de uma maneira como se fossem casos isolados, né? Os casos isolados sempre vão acontecer, efetivamente, ainda mais num estado como o nosso, com todas as dificuldades. Mas o sistema, na sua avaliação, quais os gargalos que ele está precisando solucionar? Ou não há gargalos? De fato, Taan, tem acontecido situações muito isoladas, né? Essas situações, quando chegam ao conhecimento da Secretaria, por qualquer que seja o meio, nós já fazemos a averiguação e buscamos fazer a correção, né? Porque a intenção, de fato, é aprimorar essa logística de distribuição da merenda escolar e também da aquisição. Então, a gente precisa separar um pouco, né? A questão da distribuição é uma logística que vem sendo aprimorada. Se percebermos, do dia 4 de outubro, com as primeiras escolas que fizeram retomada do ensino presencial, para agora, com a entrega desse segundo cardápio, já há uma melhoria significativa. As equipes vão azeitando, a relação com as escolas também vai acontecendo de forma mais tranquila, porque a distribuição ela precisa casar também com a recepção na escola, com o recebimento na escola. Então, eles estão organizando isso, né? São 4 centros de distribuição que a Secretaria tem, aqui em Rio Branco, Tarauacá, Sena, para a Regional do Purus, Tarauacá para a Regional ali de Feijó e Jordão, também, e Tarauacá, né? E a do Juruá, que atende todos aqueles municípios do Juruá. Aqui em Rio Branco atende tanto o Alto quanto o Baixo Acre, né? Leva-se a merenda para os núcleos e os núcleos, então, têm uma estrutura própria para fazer a distribuição para as escolas. As escolas de Rio Branco é o próprio centro de distribuição que faz também esse abastecimento. Então, uma coisa é o ajuste nessa distribuição, que nós temos buscado fazer, né? Inclusive, autorizei hoje que faça a locação de mais caminhões à medida que a equipe percebeu essa necessidade. Então, a gente vai ajustando. O que aconteceu, por exemplo, lá em Feijó, foi um caso típico de falha operacional, né? Em razão, sobretudo, daquele feriado mais prolongado. Uma escola que iniciaria naquela data, do dia 3 de novembro, houve uma falha na comunicação com o centro de distribuição em Tarauacá, e essa merenda ela só foi encaminhada no dia seguinte. Mas foi solucionada já no dia seguinte, a escola passou a funcionar com merenda já regularizada. Tem acontecido também outras situações, outros casos, e cada um deles nós temos buscado fazer a averiguação e fazer a correção. No que se refere à distribuição, então, é importante dizer, quem tiver notícia de uma escola que não recebeu a merenda regularmente, que teve uma dificuldade, que teve um determinado item que era fundamental e que não chegou, né? Informa e a gente faz a averiguação, a equipe vai fazer a supervisão e já fazemos os ajustes. Eu penso que informação, nesse caso, ela nos ajuda a aprimorar a logística da distribuição. Nós temos tido um outro tipo de problema, que é mais grave e que não depende somente da Secretaria, né? Que é a questão da aquisição. Da compra dos produtos da merenda escolar. Que tipo de problema? Qual é a situação que nós estamos vivenciando hoje no país inteiro, né? De elevação de preço, escalada de preço, inflação, né? Alta, inclusive, já, né? Processos licitatórios que foram concluídos em 2020, ou que iniciaram em 2020, agora, quando fomos fazer os contratos com os fornecedores, eles demonstraram já muito receio, muita dificuldade, temor, inclusive, de
assinar contratos com a Secretaria pelo prazo de 1 ano. Porque né? o preço combinado era um e agora o preço praticado é que outro. eles informaram e que apresentaram e que venceram a licitação, já não existe mais esse preço no mercado. E em termos de produtos alimentícios, não é difícil para a gente entender, né? E quais os mecanismos que A gente percebe essa vocês mudança semanalmente, inclusive, né? Então a gente tem percebido isso, inclusive para processos licitatórios que foram realizados agora em agosto, agora em setembro, em que as empresas estão dizendo, olha, com esse preço ali, eu já não consigo mais fazer a entrega, é preciso fazer a repactuação. A legislação, ela trata da repactuação, é preciso que as empresas, nós temos orientado as empresas, que elas apresentem, né, o processo devidamente instruído, mostrando a nota fiscal, a fatura, naquele momento, o preço que era praticado, né, de forma que possa ser comprovado, que possa ser verificado, né, o preço que era praticado naquele momento da licitação e o preço que é praticado hoje, para poder fazermos, então, a instrução de todo o processo, que passa pela Procuradoria-Geral do Estado, que analisa, em havendo conformidade, havendo, de fato, a necessidade de fazer a repactuação, certamente será feito. Mas, enquanto isso, né, há dificuldade, sim. Há fornecedor que indica que vai poder entregar os produtos na véspera ou no dia da entrega, ou depois com a equipe da merenda escolar já cobrando, aquele produto não chegou até o centro de distribuição. E aí se falha na entrega à escola. Professora, tem uma situação... Tem essas situações que são de fato reais, que a gente precisa tratar publicamente, de forma transparente, né? Porque elas de fato existem. Nós estamos tratando da forma como a legislação nos orienta a fazer. Né? Olha, na semana, tem uns 20 dias mais ou menos, teve um grupo de parlamentares que visitou um desses centros de distribuição. O daqui de Rio Branco. Exatamente. E o que ficou, uma coisa é a coisa do ponto de vista técnico e outra coisa é a coisa do ponto de vista político. Sim. Bom, os parlamentares foram até esse centro de distribuição. Muitos deles ali têm consciência de que aquele centro de distribuição não é um lugar para ficar estocada aquela quantidade de alimentos enormes. Mas, quando eles visitaram, estava praticamente vazia. Sim. Gesto consequente da Secretaria de Educação, não sei se da Secretaria de Educação ou uma determinação do próprio Gabinete Civil, não sei, foi mostrar aquele ambiente completamente abarrotado. Ora, quem vê essa sequência de fatos, observa o governo refém de uma agenda política. Quem errou? Na verdade, você se referiu bem, é coisa de 20 dias mesmo, né? A coisa de 20 dias. Aqui no Centro de Distribuição de Rio Branco, houve a visita de 4 parlamentares, né? Eles foram muito bem recebidos, como devem ser recebidos mesmo. O chefe do Departamento de Merenda Escolar, de Alimentação Escolar, mostrou, informou todo o procedimento e, de fato, o que ocorria? Nós estamos falando aí na metade do mês de outubro, né? Em que essa visita ocorreu. Naquele momento, Itan, a primeira entrega, a entrega do primeiro cardápio, já havia sido feita em todas as escolas que já retornaram em Rio Branco, em todas as escolas do estado, de modo que o que tinha ali naquele momento era tão somente, naquele dia inclusive, já tinha saído entregas para escolas, tinha uma reserva técnica, se faz uma reserva técnica, né, de produtos, de um percentual de 20% de produtos, para atender emergencialmente uma escola e outra que, mesmo a nutricionista fazendo toda a distribuição adequada, né, conforme a quantidade de alunos, há determinadas situações que fazem com que a quantidade que chega à escola falte. Então, há uma reserva técnica, né? E esse é um dado. Então, naquele momento ali, naquela semana, não era uma semana para ter material realmente no centro de distribuição. Isso foi informado aos parlamentares. Foi dito como é que se fazia. O que a gente tem hoje? Para aqueles centros, só vão materiais não perecíveis, produtos não perecíveis, né? E os fornecedores entregam, cada um entrega num dia diferente, não há uma entrega de todos os itens numa mesma data, né?
Então ali tinha alguns itens apenas, né? E pouca quantidade em razão de que era só uma reserva técnica. Inclusive tinha também um pouco de material perecível, né? Um pouco de produtos perecíveis, na sala refrigerada que nós fizemos lá, que eram produtos devolvidos por uma escola que estava programada para iniciar o retorno naquela data, não iniciou, devolveu os produtos. E os produtos ficaram então lá para serem encaminhados para outra unidade. Então são situações que acontecem que os parlamentares foram devidamente esclarecidos pelo chefe do departamento de como é que essas questões acontecem. A questão seguinte, a visita seguinte que você se refere, não foi tão na sequência assim. Ela já teve um espaço temporal aí de mais de 2 semanas. Foi agora, essa semana, que eu fui visitar o centro de distribuição e o chefe da Casa Civil me acompanhou naquela visita. Nós fomos lá no momento em que, de fato, o centro de distribuição estava recebendo fornecedores, recebendo caminhões que estavam levando itens, né, para serem distribuídos, e estava, ao mesmo tempo, fazendo a distribuição para as escolas de Rio Branco e para os núcleos dessa regional do Alto e Baixo Acre. Então, esse mesmo centro, se a gente fosse lá hoje, pode ir a qualquer momento, esse mesmo centro já não tem aquela quantidade, deve ter muito pouca coisa, porque hoje nós estamos concluindo a entrega, né, de mais 3 rotas nessa região do Alto e Baixo Acre. Se essa é a lógica, não há porquê. Essa lógica. Tudo bem, agora a questão é que várias comunidades escolares, olha, tenho aqui falando o seguinte: olá, Itam, boa tarde para vocês, eu faço a pergunta à secretária Socorro, ele já está colocando aqui um outro problema. Por que nem todos os alunos não ganharam uniformes escolares? E por que a maioria das merendas das escolas é só bolacha e suco? Bom, eu vou começar pelo equívoco da fala dele. A menos que ele me diga qual é a escola, para que eu possa mandar uma verificação, mandar uma supervisão, o que eu tenho hoje de concreto? Eu tenho as informações do Departamento de Merenda Escolar, com a compra, com a entrega dos produtos, com o recebimento dos produtos nas escolas. Há recebimento, há guia de recebimento de cada um dos produtos que foram entregues às escolas. Hoje há uma lista que tem sido entregue de quase 50 produtos. Vão todos ao mesmo tempo para a escola? Não. Eles fazem parte de uma programação de oferta de merenda ao longo de 5 semanas. Né? A programação é para 5 semanas. Então, esses produtos vão sendo entregues pelos fornecedores diretamente na escola e pelo centro de distribuição dos produtos não perecíveis. Então, se ele me disser exatamente qual é a escola, aí eu vou verificar o que está acontecendo, porque todas elas receberam não apenas bolacha e polpa de fruta, né, para fazer o suco. Não é nem o que suco, não, é polpa de fruta. Porque suco não existe mais isso. Já foi, passou. Já passou, né? Isso é coisa do passado, é coisa, inclusive, da época de quem tanto me critica hoje, né? Hoje não se faz mais isso, é suco mesmo, é polpa de fruta, né? Mas não só a bolacha, o biscoito da Miragina, sequinhos, de qualidade, mas também pão, né? Frutas, verdura, carne, frango, leite, arroz, feijão, macarrão, a milharina, que a gente gosta tanto do cuscuz, do pão, né? de milho, né? Do pão de milho. Então, assim, há uma variedade sendo fornecida às escolas, já numa quantidade mais substancial, à medida em que, desde o dia 3 de novembro, outras turmas também já começaram a fazer o retorno, né, para o presencial. E os uniformes? Aqui tem outra pergunta. Sim, pergunte para a secretária se o governo vai mandar uniforme tamanho G e GG, principalmente nas escolas de fundamental, anos finais, ou vamos ter que comprar? A questão dos uniformes é a seguinte: nesse restante de ano letivo, não é possível a secretaria fazer aquisição de uniformes. Não houve essa previsão antecipada, né? Deveria ter sido feita, sim, mas em razão. E aí nós temos que entender qual é o momento que nós estamos vivendo, tá? Tem muita gente que quer comparar o contexto atual com o contexto de 10 anos atrás, por exemplo. Nós estamos vivendo um momento ainda, um ano de 2021, ainda um ano pandêmico. Saindo agora, nesses últimos meses do ano, para uma situação um pouco mais confortável, mas ainda de pandemia. Então, a Secretaria não tinha previsão de retorno do ensino presencial. Trabalhou o ano inteiro de 2020,
e 2021 sem esse retorno do ensino presencial. Mas depois de 1 ano e meio, professora, não teria como ter Não essa teria, previsão? porque veja, qual é a situação em relação ao uniforme. Para 2020, a Secretaria entregou os uniformes, né, conforme os tamanhos dos alunos indicados pelas escolas, dos alunos, para o ano de 2020. Esses uniformes começaram a ser entregues e logo em seguida, no dia 17 de março, se decretou a suspensão das aulas presenciais em todo o estado. Então, esses uniformes ficaram nas escolas, há escolas, inclusive, que já relataram que não cabem mais esses uniformes nos estudantes, né? Então, há necessidade, como nós já estamos fazendo, de uma outra compra, né? de um outro processo para aquisição e reaproveitar esses uniformes que estão estocados. Sim, reaproveitar os que ainda não foram entregues para os alunos. Professora. Mas nós faremos isso sim, estamos fazendo já saiu o processo da Secretaria de Educação, já tratamos com os fornecedores locais, né, que vão fazer essa segunda entrega para o ano letivo de 2022. Professora, eu vou pedir a sua paciência, que nós vamos fazer um intervalo, essa musiquinha aqui, porque o nosso tempo já acabou. Vamos fazer um breve intervalo. Vamos continuar a conversa com a secretária de Estado de Educação, professora Socorro Neto.